Bem-vindos a mais um episódio do Vendas Não é Bagunça. Prazer, eu sou a Jéssica. Hoje eu tô aqui com a minha co-host, a Janine, e nós vamos falar de perfil comportamental em vendas. Recentemente a gente criou uma aula sobre isso para ensinar vendedores a melhorar essa habilidade de reconhecer os perfis. E aí, nada mais justo do que a gente convidar uma especialista no assunto para falar aqui no nosso podcast. Então, Marielle, seja muito bem-vinda. Olá, turma, tudo bom? Eu me chamo Marielle Schork e deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Trabalhei muitos anos em área de vendas, eu trabalhei anos em banco, instituição completamente agressiva aí na área de vendas. E que pena que naquela época eu não conhecia os perfis comportamentais DISC. Teria sido um divisor de águas na minha vida e na minha carreira. Porém, ao longo do tempo, eu resolvi fazer uma transição de carreira e fui para a área de humanas. Já estou há algum tempo nessa área e hoje sou formada em análise comportamental DISC por duas escolas, pela Gestor Performance e pela SLAC, que é a Sociedade Latino-Americana de Coach, e me especializei também em outras áreas, envolvendo aí o tema de humanas, desde curso de coach, próprio DISC, pós-graduação em Psicologia Organizacional do Trabalho e áreas afins. Hoje eu ajudo empresas, tanto na parte de recrutamento e seleção, desenvolvimento humano, assessoria, consultoria em RH, como desenvolvimento de times e de liderança. Infelizmente, em 1 hora é pouquíssimo tempo para a gente falar e aprofundar muito nos perfis, mas fica o convite aí para você, depois que quiser se aprofundar, a gente voltar com esse tema. Boa, depois também a gente vai deixar as redes sociais da Lely aqui pra vocês. Vocês vão ver que eu tô chamando de Lely, Nini. Quem tá acompanhando o podcast há mais tempo já é de casa e vocês já vão ficar dentro, literalmente nesse podcast vocês vão entrar dentro da minha casa mesmo. Por quê? Mas tá em família. Não, isso aqui é Família Cast. Janine, minha irmã mais nova, Marielle, minha irmã mais velha, Nini e Lely para íntimos, mas eu já tô considerando o nosso telespectador íntimo. A gente tá no 8º episódio, Lely. Isso aqui, a pessoa que tá aqui, entendeu, acompanhando, ela já tá muito por dentro. Isso aqui já é quase um Bosco Podcast hoje, Isso aqui hoje é Bosco Podcast. E, gente, assim, me chamou de Lely, é da minha família. Me dá um gatilho, assim, que leva lá pra minha infância, me dá até um abraço. Um assim, quentinho no coração, né? Sim. Mas a Mari, vou chamar de Mari então, porque fica mais fácil. A Mari hoje vai falar pra gente de perfil DISC. E eu chamei, cara, olha que legal, eu tenho 2 pessoas muito legais pra chamar. Eu já chamei a Janine pra fazer podcast de liderança e chamei a Mari porque ela estudou muito isso. Sempre que eu tenho alguma dúvida DISC, eu falo, Lely, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, o que tá rolando? E aí não seria, não tinha pessoa melhor pra gente falar sobre esse tema. E eu vou começar trazendo a primeira pergunta, que quando nós levamos perfil DISC para dentro das empresas, eles também nos perguntam tá bom, que raios é esse DISC? O que é esse DISC? Então, o que significam essas 4 letrinhas? Legal, Gé. Antes de entrar propriamente nas 4 letras, é muito bom a gente falar e lembrar que o perfil comportamental ele vem sendo estudado há muitos anos, há mais de 2.500 anos atrás. Nossa. E começou com os grandes filósofos que a gente conhece, Sócrates, Aristóteles, Platão. E vocês podem ter visto agora recentemente nas redes sociais que está muito hypado esse negócio dos perfis temperamentais também, o colérico, o sanguíneo. Só que isso, gente, são estudos de muitos anos atrás e não são tão confiáveis. Por quê? Porque uma personalidade, ela é composta por vários complementos, Então, aquilo acaba sendo muito... como é que eu posso colocar muito em palavra? Assim? Muito vago. É como se a gente tivesse um único estereótipo. E não é isso. O nosso comportamento, ele é formado por algumas características. Então, recentemente, um norte-americano chamado William Maslow, que também foi um inventor da máquina detectora de mentira, e ele inventou também a Mulher Maravilha, então ele tem muita experiência no estudo humano. Ele identificou, que as pessoas elas gostam de se alinhar conforme o seu perfil, conforme o seu comportamento, e ele então estudou e trouxe para nós esse rico estudo que é muito utilizado no mundo corporativo. A gente utiliza para recrutamento e seleção, a gente utiliza ele para carreira, para transição de carreira, para promoções, para desenvolvimento de times, desenvolvimento de liderança, que é o DISC, que nada mais é do que um acrônimo que forma a palavra DISC, onde o D é o dominante, o I é o influente, o S é o estável e o C é o conforme ou analítico. Eu prefiro chamar o C carinhosamente de analítico. E o que são esses perfis, então, na prática,
Depois, quando a gente entra no mundo do DISC, a gente começa a tentar identificar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Esse é dominante. Nossa, esse ali é influente. Alguns perfis é mais difícil de ler, alguns são mais fáceis, mas a gente fica fera em ler todos os perfis. Os dominantes, então, são pessoas muito assertivas, são pessoas com uma liderança nata, são muito objetivos, são muito diretos e eles são focados em resultado. São muito focados nos resultados e adoram um grande desafio. São movidos também por desafio. Os influentes. O influente é aquela pessoa expansiva. É muito fácil de ler um influente. Ele é expansível, ele é alegre, ele é otimista, ele é a pessoa de conexões, ele é a pessoa da emoção, ele gosta de se conectar com pessoas. É aquela pessoa que chega no lugar já fazendo brincadeira, calorosa, rindo, assim, né? calorosa. E ela tem as expressões faciais e gesticula muito, então é muito fácil de ler um influente, né? Que ele chega num lugar chegando, ele é ousado, ele gosta de ser o centro das atenções, ele não tem problema em aparecer onde ele está. Já o perfil estável, como o próprio nome já diz, o S é o estável, né? Ele é mais calmo, mais paciente, ele também gosta de conexão, ele tem muita empatia, ele gosta de harmonia e ele preza muito pela segurança, ele precisa de segurança, inclusive um perfil S, se você tiver na sua empresa, você vai ter que dar para ele muito direcionamento e pegar na mãozinha dele para ele conseguir concluir as coisas, né, conforme está planejado. Mas, ao mesmo tempo, é um perfil muito leal. E assim, é extremamente importante, né, a gente ter um S na nossa vida. Até porque muitas vezes o S, ele vai deixar de fazer as coisas dele para fazer as coisas pelo outro. Então, tenha um S na sua vida. E já os conformes ou analíticos, eles são pessoas muito organizadas. Eu costumo dizer que a cabeça do analítico, ele funciona como se fosse por blocos, assim. Ele tem uma organização surreal na vida dele. Uma lógica até, assim, também. Ele é muito lógico, muito racional. O dominante também é racional, mas o conforme é ainda mais. Ele é muito metódico, muito preciso. Ele gosta de detalhes, é muito perfeccionista em tudo que ele faz e ele é orientado por processos. Então, se a gente fosse resumir de uma certa forma, seriam, né, essas as classificações dos perfis comportamentais. E até o dominante e o analítico são mais voltados a tarefas e processos, e o influente e o estável mais voltados a pessoas, a conexão. Relacionamentos. Obrigada, Lely. Relacionamento. Quando a gente tá... Recentemente a gente incluiu uma aula de perfil comportamental lá na comunidade da Rapport, inclusive, falando sobre isso, porque os pré-vendedores que estão ali na linha de frente, eles têm poucos segundos numa ligação para identificar o perfil da outra pessoa do outro lado da linha. Então, eu ligo e a pessoa já fala assim, o que tu quer? Ela é uma pessoa mais direta, objetiva, não vai adiantar contar todo um storytelling pra ela e falar Não. Às vezes, o que ela quer saber é, o que tu quer comigo agora nessa ligação? Eu tenho 2 segundos pra ficar ali com ela. Às vezes, a pessoa vai lá, ai, sim, fulano e tal, ela já tem um outro perfil. Quando os vendedores entendem isso, eles também conseguem fazer com que essa jornada de venda se conecte com aquele perfil que tá comprando. Ou que a gente está começando a educar para compra, porque às vezes ele não está pronto para compra ainda. Por que os vendedores, pensando agora nessa importância e nesse desafio, por que para os vendedores é importante que eles estudem isso? Geralmente quem estuda perfil comportamental é o RH, são as áreas que vão estar ali mais em contato com pessoas, ou a liderança. Beleza. Como o vendedor se beneficiaria de estudar a DISC para aplicar em vendas? Bom, eu costumo dizer que, em primeiro lugar, para o vendedor é importante saber quem é o tomador de decisões dentro da empresa. Porque muitas vezes, quando você vai vender um produto, e eu passava muito por isso no banco, não é um empresário que vai comprar. Às vezes você vai ter que convencer o financeiro a comprar aquele teu produto. Então, primeiro, tenha ciência do quê? O meu produto. Quem que é o tomador de decisões para comprar aquilo? Até porque a gente tem um influenciador dentro da compra, Sim. né? A gente tem um decisor. Então, às vezes, o influenciador é que nem tu falou, né? O financeiro. Realmente, quem assina cheque ali, o decisor é o dono, mas quem vai influenciar a compra é o financeiro, né? Sim. Dito isso, o que é mais importante também? A gente tentar identificar que um empresário, normalmente, não é regra,
mas normalmente ele vai ter um perfil mais dominante, porque ele vai precisar correr riscos, ele geralmente é uma pessoa mais visionária, ele é aquela pessoa que olha para um negócio e sabe se vai dar certo, ele é muito de ação, ele vai para ação, ele quer fazer a coisa acontecer e ele é voltado a resultados. Então, você vai ter que convencer ele de que aquele teu produto dá XY resultado. Ele tá focado no ROI. Quanto que dá de é o retorno. ROI, é o ROI que interessa para ele. Porém, se você precisar vender o teu produto e não é ele que vai decidir, é um financeiro, o financeiro é um perfil mais analítico. E, como tendência, ele pode também ter um perfil secundário estável, que combina bastante também com o analítico, e o estável, ele adora a rotina e ele não lida bem com mudança. Então, imagina que você está vendendo um sistema financeiro. Quem vai tocar isso na prática é o financeiro, não é o empresário. Por mais que você convença o empresário que aquilo vai te dar um ROI positivo, mas o financeiro vai pensar assim, nossa, eu vou ter que mudar toda a minha rotina. Agora a aba que eu abro não é mais vermelha, ela vai ser azul. Como é que vai ser isso na minha vida? Como que vai impactar? E se você não der a segurança que aquele financeiro precisa para provocar essa mudança na vida dele, ele não vai fazer. Ele vai, mesmo com prejuízo, ele ainda vai achar melhor ficar com um sistema antigo, porque aquilo lá vai gerar uma mudança muito brusca e ele não sabe lidar com mudança brusca. Então, esse é o principal ponto. Quem é o meu tomador de decisões? Tente identificar isso. Em segundo lugar, aí sim tentar identificar o mais breve possível o perfil que você está lidando para falar a linguagem do cliente. Porque a partir do momento que você começa a falar a linguagem do cliente, você consegue ser mais assertivo em vendas. Por exemplo, quando eu trabalhava em banco uma vez, eu fui visitar um cliente que ele era perfil analítico. Eu não lembro agora se era um escritório de advocacia ou se era uma contabilidade. Que tem tudo a ver, né, gente? Com um analítico. Tem que ser, né? Regras e etc. E aí, como era por via de regra, a gente tinha mais ou menos um roteiro que a gente seguia, que você vai no cliente, aí você tenta quebrar o gelo, conta uma historinha, tenta gerar rapport, mas o cara, ele era tão prático, ele era tão analítico, que ele não me deu abertura para quebrar gelo. Ele chegou como se diz assim, eu tentei, né, ele foi direto ao ponto para escutar o que eu tinha para falar, minha visita durou 5 minutos. Eu saí de lá... Ele preparou 1 hora de roteiro. Ela, meu Deus, o que eu faço agora com 55 minutos que sobrando Sério, muito tempo? eu trabalhava ali na Rua 15 e fui a pé pro cliente, porque era na Rua 15, né? Eu voltei frustrada, meu Deus, 1 hora de preparação para 5 minutos de conversa. Abri a conta? Óbvio que não, nunca mais nem me atendeu. E acabou porque eu não consegui falar a linguagem dele. Eu só tinha um jeito de me preparar, que era aquele que o banco ensinava a gente a se preparar. E aí, não estava preparada para lidar com o analítico, né? Não consegui passar a mensagem que eu queria, porque como é que eu ia convencer ele? E acabou. Em contrapartida, quando eu trabalhava numa cooperativa do ramo do transporte, visitava bastante também, muita prospecção, e minha meta era abrir contas. Aí eu fui visitar um cliente em Gaspar, que eles tinham uma transportadora, cheguei lá, totalmente influente, a gente falava, beleza, ali, nessa época eu já conhecia dos perfis comportamentais, e aí eu cheguei para visitá-lo e ele falou, minha esposa vai ganhar bebê em breve, e aí depois que ela ganhar bebê, a gente conversa sobre a abertura da conta. Eu falei, ok, deixei ele nos meus contatos do WhatsApp, e certo dia eu tava visualizando os status do WhatsApp, que as pessoas deixam, igual deixam no Instagram, e eu vi que o filho dele tinha nascido. Eu não fui falar com ele sobre abertura de conta, sobre a minha empresa, nada. Eu simplesmente cheguei pra ele e falei assim, cara, parabéns pelo teu filho, que legal que ele nasceu, como que tá tua esposa, como que tá essa adaptação agora com o bebê em casa? Não falei nada sobre a minha empresa, eu nem sabia se ele sabia quem eu era, porque eu avistei ele uma vez. Ele me respondeu, gente, falando assim, Marielle, o que eu preciso para abrir uma conta com você? Por quê? Porque eu gerei conexão com ele é um perfil influente, ele gosta disso. Na hora, gente, ele me respondeu isso, eu falei, opa, peraí, mas eu nem falei com ele sobre mim, eu, né, nem lembrava mais, né, que eu tava com tanta vontade, assim, de ter ele na minha carteira. E eu fui lá, abri a conta e a gente começou a criar um relacionamento que foi muito duradouro. Então, essa também é uma grande vantagem depois quando a gente entrar, né, no perfil dos vendedores, porque tem alguns perfis que conseguem manter um relacionamento mais duradouro com o cliente e tem perfis que são de vendas mais rápidas. Mas, para responder a tua pergunta, Jéssica, é a gente tentar identificar realmente no mais rápido possível o perfil daquela pessoa com quem a gente está falando e entender se ela é a tomadora de decisor na empresa. Eu quero pegar um ponto que a Lari trouxe. Eu também quero pegar vários. Porque ela falou sobre o perfil. Então, eu como vendedora, olhar para minha carteira de clientes e entender o perfil.
Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante que entra um pouco na parte de autoconhecimento, que é eu saber, tá, mas qual é o meu perfil? Porque todos os perfis têm pontos positivos e têm pontos de atenção, né? Então, a gente, por exemplo, a gente veio de uma área de pré-vendas que ela tem um perfil extremamente dominante, foco em resultado, você pode até questionar meus métodos, mas não meus resultados. Questione os meus métodos, mas não meus resultados. Exatamente. Mas também com não ultrapassando valores. Não tem isso. Certo, com ética, né? Isso, etc. com ética. Mas a gente vai chegar naquele resultado. Se a Então, gente já é colocou totalmente aquela focada, meta, a gente vai chegar. Exatamente, em resultado. E é o que ela fazia na área de pré-vendas. E o meu perfil é totalmente o oposto. Então, esse negócio de, mas se a minha irmã tem perfil tal, eu tenho também. Não tem nada a ver. Porque a gente Não, tem perfil ao e é contrário. ótimo ter perfil ao E é contrário, ótimo, porque né? se complementam. Aham. E eu consegui entregar tanto resultado quanto a Gé, mas no meu perfil. Então, na época, a gente não tinha essa visão. Hoje eu tenho essa visão, né, que o meu perfil era o conforme, o controle, né, aquela lista ali que é o analítico. Então, eu sabia que eu ia mandar muito bem, meu registro no CRM ia estar impecável, não ia ter nenhum lead meu sem follow-up. Cara, ia estar tudo nos Tu ia ter feito conformes. todo o número de tarefas que tu se programou. Exatamente. O meu controle, para ver se eu estava chegando na minha meta, eu fazia o meu controle do MTD, que a gente diz que é o controle diário, né? Se eu E ele era alcançar minha meta impecável. ou não. Então, assim, tudo impecável. Mas eu sabia que não ia ser aquela pessoa dominante da ação, do nananá. Então, se eu soubesse o que eu sei naquela época, talvez eu teria até alavancado mais meu resultado, porque eu ia pensar, né? Nossa, eu tô demorando muito aqui pra agir. Isso é uma característica, né? Do controle. Eu tô demorando muito pra ação. Cara, vai, Janine, tem que ser mais rápido no negócio. Na época eu não tinha essa visão, então eu demorava muito pra fazer essas ações que eu deveria ter olhado. E eu queria entrar nesse ponto, Lara. Então, a importância do vendedor entender o seu perfil para saber, eu sei que esse é meu ponto forte, eu sei que isso aqui eu tenho que tomar cuidado. Opa, eu tenho que me vigiar, né? O que você acha Perfeito. sobre isso? Janine, o que geralmente a gente faz quando a gente olha e mapeia um perfil comportamental, e isso é importantíssimo, gente. Eu falo assim, independente da área que você trabalha, invista no autoconhecimento, invista em realmente se conhecer. Por quê? Primeiro porque as pessoas que têm mais sucesso são as que melhor conseguem trabalhar os seus pontos fortes. Se eu sei quais são os meus pontos fortes, eu posso alavancá-los e ter mais sucesso com isso. E a gente trabalha uma coisa dentro do DISC, quando a gente faz um mapeamento comportamental, que se chama PDIC. Onde a gente faz um plano de desenvolvimento individual comportamental para ver os comportamentos que eu preciso mudar ou que eu preciso adequar à tarefa que eu estou realizando. Por exemplo, quando eu tenho um perfil muito alto, independente qual seja, junto com os pontos fortes que são excelentes, eu vou trazer os pontos limitantes. E esses pontos limitantes eu preciso trabalhar. Por exemplo, se eu tenho um perfil influente alto, que é o que geralmente trago o influente, porque é o que geralmente aparece bastante na área de vendas, automaticamente ele vai ser mais esquecido, tanto que eu sempre falo nos meus treinamentos assim, gente, vamos normalizar o esquecimento dos influentes, porque o influente, ele é esquecido. Ele vai fazer uma prospecção, ele vai esquecer de alimentar o CRM, até porque ele não gosta de rotina, ele não gosta de planilha, ele não gosta de perder tempo, ele acha, né, que é uma perca de tempo, ele trabalha muito bem no improviso, que é o que ele gosta de estar falando, ele gosta de conexões, então tudo que para ele que é método, que é amoroso, ele não gosta. E ele precisa muito desenvolver o lado analítico dele, porque senão ele vai nadar, e às vezes vai morrer na praia, vai esquecer de dar um retorno ali para um lead, vai ficar no esquecimento. Então, ele precisa entender na cabeça dele que ele precisa ter um método para controlar isso. Inclusive, recentemente eu visitei uma empresária que nós estamos fazendo um trabalho lá de promoção e de qualificação de times, e ela falou assim, olha, minha equipe acha que eu sou controladora, eu não sou, mas eu peço para todo mundo anotar tudo porque eu sou esquecida. Então, se eles não anotarem, eu me perco. E eu achei excelente a fala dela, porque ela já criou um método para ela mesmo, se conhecendo, que ela precisa anotar, senão ela vai esquecer. Então, a gente precisa olhar para o nosso perfil, entender, opa, peraí, o meu perfil aqui menor é o estável. Quanto isso está me comprometendo, ou quanto eu posso melhorar isso. Às vezes tem um ponto limitante que por mais que você melhore ele, você não vai se tornar excelente, mas vai ajudar bastante. E às vezes a gente pode minimizar um pouco o nosso perfil mais dominante. Por exemplo, meu perfil mais dominante é o influente, mas será que eu preciso ser tão influente assim? Será que não dá para mim diminuir um pouquinho a minha influência e aumentar um pouquinho a minha estabilidade dentro do que eu estou fazendo agora? Será que não faz sentido, mais interessante? né? Eu mudar isso. Dentro do meu cenário atual, muito bom isso que tu falou. Legal. Eu quero trazer um outro ponto que tu comentou lá no início, que eu tô conversando com um financeiro.
Gostei desse ponto, porque a gente tem muitos clientes que vendem ERP. Eu acho até que dentro dos nossos clientes hoje de consultoria, a maior parte deles vende tecnologia e a gente tem uma carteira muito grande de clientes que vendem ERP. E ele vende o ERP para o financeiro ou ele vende um sistema de RH para o próprio RH. E aí tem esse ponto da mudança. Um dos pontos que fazem clientes hoje não comprarem ou pessoas não comprarem, a gente tem alguns motivos, mas a gente tem medo, falta de confiança, falta de... Eu ainda não conheço, então não tenho esse... Não estou educada o suficiente, então não tenho ainda autoridade para a gente fazer essa negociação. E um dos pontos que a gente às vezes negligencia é a preguiça. E tu falou ali, mas será que eu vou fazer isso? Às vezes aquela pessoa, ela já faz isso há 10 anos. Só de ela pensar de ter que mudar um sistema, de ela pensar de ter que mudar a aba vermelha para a aba verde, ela primeiro vai ter uma resistência muito alta. E essa resistência pode ser uma preguiça de ter que mudar tudo, ou uma coisa de, poxa, agora eu vou ter que me adaptar a um novo sistema. Pode ser que seja perfeito, economize recurso, dê para ela mais autonomia e diminua o risco, mas ela vai ser resistente, a resistência dela tá alta. E uma das maneiras pra gente fazer a venda é a gente baixar a resistência, seja pra gente começar a entrar ou pra gente alavancar a venda mesmo. Então, se eu conseguir mapear aqui no financeiro a minha alta resistência é porque ele tem que sair de um sistema X para o sistema Y e ele não sabe como é que ele vai se adaptar, eu preciso ir baixando essa resistência até que em algum momento a gente vai conseguir entrar. Sim, e você lembra, Jéssica, que eu falei dos pontos limitantes conforme mais alto o perfil. O perfil conforme analítico, o ponto limitante dele, se é muito alto, é a procrastinação. Por quê? Porque ele precisa, ele é perfeccionista. Não sabia. Ele procrastina porque tudo na cabeça dele ele tem que achar que tem que estar perfeito. E nunca vai estar perfeito o suficiente. Então, ele demora muito para ir para ação. Ele é muito demorado para agir. Uhum. Então, na parte de vendas, muitas vezes a gente precisa tomar a decisão pelo cliente. A gente precisa escolher pelo cliente. A gente precisa trazer para ele esse ganho rápido e falar, cara, tu já tá para trás. Tu já tá Teve situações em que em vezes que eu trabalhei no banco que eu precisei, depois de vender algo pro cliente, sentar do lado dele, exatamente do lado. Dizer para ele assim, abre aqui a aba do nosso... Né, na nossa página do banco na internet e eu vou te ensinar aqui como tu vai fazer. Eu só consegui vender porque eu dei a garantia pra ele que eu ia sentar do lado dele e eu ia ensinar passo a passo como ele faria. Nossa. Novamente. Aí tu baixou aquela resistência do medo de, mas eu não vou saber fazer, eu não vou conseguir, eu não vou usar o sistema. E assim, se colocar à disposição do cliente para dar todo o suporte que ele precisa. O perfil estável e o perfil analítico, eles precisam ter a certeza de que você vai dar o suporte para ele quantas vezes for necessário, você vai atender ele quantas vezes for necessário, até ele sentir a segurança de fazer sozinho e até ele vencer esse medo do novo. Inclusive, nossa, esse ponto é muito legal. A gente trabalha com a consultoria e muitas vezes, quando eu tô indo num cliente, às vezes fazer uma visita, ou a gente faz uma reunião online, ele abre a minha proposta, ele fala assim, tá bom, Jéssica, eu tô aqui com a tua proposta. Cara, é a minha 4ª reunião com ele. Juro pra vocês, é a 4ª reunião, ele fala assim, no ponto 2.5, tu colocou aqui que nós temos 1 hora por semana. Mas se alguma semana eu precisar 1h05, daí a gente pode ficar... Cara, eu sou influente. Pelo amor de Deus, 1h05, 1h10, 1h15, amor, a gente vai ficar quantas horas ali pra gente resolver essa situação? Não é esses 5 minutos que me fariam não comprar algo. Para esse perfil conforme que eu tô atendendo, ele não ter certeza se essa 1 hora pode virar 1h05, pode ser o ponto que tá fazendo ele não tomar aquela decisão. E, Lely, é tão difícil, eu imagino pros outros também, mas eu sou um perfil alto. Eu olho aquilo e eu tenho, às vezes, uma dificuldade de me colocar no lugar dele e falar, meu Deus, fulano, era só isso? Então, a gente pegou mais um horário na nossa agenda para falar dos 5 minutos. Tem que se lembrar que ele é um perfil muito metódico. Precisa estar muito claro para ele. Todas as etapas, inclusive de uma implantação, é necessário que estejam muito claras para esse perfil. Qual é o medo dele desses 5 minutos a mais? Pô, será que ele vai pagar por esses 5 minutos? Quanto que vai custar para ele?
E se eu não tiver esses 5 minutos e a dúvida ficar não respondida? Sim, e se for os 5 minutos que ele precisa para solucionar um problema ali dentro do sistema, alguma coisa assim. Então, quanto mais clareza nos pontos e quanto mais detalhado tiver, para ele será melhor, para uma tomada de decisões, entendendo que é um perfil super detalhista. Então, não peque nos excessos. Pode, né? Pode botar pinguinho por pinguinho Enquanto no o i. dominante, ele não vai para as entrelinhas, não vai se atentar aos detalhes, o influente muito menos, esse vai. Ele vai olhar detalhe por detalhe. Não, o dominante é maravilhoso. Eu faço uma reunião, na reunião ele fala, Jéssica, é isso? É isso. Posso ligar para o teu cliente? Pode. Cara, para mim tá fechado, ele já olha do lado. Eu falo, meu... Ele é muito rápido para tomar rápido. decisões, só que às vezes ele não te dá tempo suficiente para falar. Tu tem que, toda vez que você vai visitar um dominante, se prepare para passar o seu recado em 5 minutos, que é o tempo que a paciência dele aguenta para te escutar. E muitas vezes eu percebo isso. Essa semana eu tava fazendo, inclusive, uma análise de demonstrações. É um trabalho que a gente faz dentro da consultoria, em que eu sento para analisar demonstrações feitas pelo time de vendas. E aí o vendedor estava atendendo uma cliente e ela era de alto. A primeira fala dela eu já saí um de alto, altíssimo. Ela dominou toda a demonstração dele. Chegou no final, ela deu o próximo passo, ela falou quando ela ia fazer, ele estava fazendo tal coisa, não, querido, já vai para a próxima tela. Ela explicou como ela queria a demonstração. E ele não tinha ainda o preparo, então ele só seguiu o que ela mandava. Gente, é muito engraçado. A demonstração era dela? É muito engraçado esses dias. Essa semana eu tive reunião com um empresário, onde a gente tá revalidando a missão, visão e valores da empresa dele, e eu faço esse trabalho também. E eu tenho toda uma metodologia para fazer isso. Eu fui apresentar para ele, fazer uma reunião com ele pra gente começar a conversar, né? Sobre, o que a sua empresa faz, como ele impacta as pessoas. E aí eu fui explicar para ele quais seriam os próximos passos. Gente, ele alterou a minha metodologia. Como assim? Eu faço isso há anos, eu já tenho todo um processo. Não, a gente vai encurtar isso, tu não vai conversar com essas pessoas, vai ser assim, assim, assim. Aí eu olhei, tá bom, né? Mas não é assim o meu método de trabalho, mas beleza, se você quer que a gente faça assim pra ser mais rápido e pra gente decidir dessa maneira, ok. Mas olha que legal que tu falou, né? A Lely também tem um perfil, acho que mais de controle, né? E antes ela falou uma coisa sobre você se adaptar ao cenário que você tá e o que você vai precisar para aquele momento. Então, talvez ela que como empresária, e ela tem esse perfil de, não, eu tenho meu método, eu tenho que seguir, se ela não tivesse essa flexibilidade que hoje ela tem, que às vezes você tem que mudar um pouco o teu perfil, né? Ela já ia travar. falar, não, o que eu faço agora? Não, peraí. Agora ele falou isso, mas não estava no meu roteiro. Então, não, moço, a gente tem que seguir esses 3 passos. Sim, tá no cenário que tu tem que se adaptar ao que tu precisa naquele momento, né? E o analítico, ele tem muito problema com improviso. Ele realmente trava, a pessoa que é mais analítica, né? Embora também possa ser um bom perfil vendedor, principalmente de vendas técnicas, mas nesse ponto que a gente falou sobre se autoconhecer, sobre o autoconhecimento, peraí, se eu for um perfil mais analítico, eu vou ter que trabalhar isso. Inclusive, nossa, muito bom que tu falou do perfil técnico, que o analítico é bom para isso, porque se a gente coloca um influente ou um dominante para fazer uma demonstração técnica, ele vai ser muito rapidão. Tipo assim, gente, é isso aqui, o sistema faz isso e vai resolver. O analítico vai entrar em todos os detalhes. Em algumas empresas que eu trabalhei, a gente tinha dois estágios, inclusive, da venda. A gente tinha uma venda com um consultor comercial que ia fazer uma boa investigação, ia entender as tuas necessidades, e ele ia estar focado nisso de descobrir dores e se relacionar, mas linkando com o produto. E depois, na segunda rodada ali, ele ia ter um vendedor técnico, que em algumas empresas é um pré-vendedor, mas o nome é pré-vendedor técnico. Outras empresas têm uma engenheiro de Isso, mas é esse vendedor técnico, e aí ele ia fazer a demonstração. Então, a demonstração não era feita, sistemas muito grandes, não era feita pelo vendedor, porque o vendedor era um perfil mais influente, mais da conexão, e o cara técnico que vinha fazer. Por quê? Porque às vezes o cara tá se conectando com alguém da TI. O cara da TI vai ser, muitas vezes, um conforme. Ele tem que ter tudo extremamente certinho. Então, não dá pra ele ficar ali com o influente e o influente só passar 3 slides. Não, ele tem que sentar com o cara técnico mesmo, né? E faz sentido, né, Lely? Até ter essa pessoa pensando nessa venda mais técnica, numa solução mais robusta, né? O que eu gosto de falar, e eu falo muito, é o seguinte. Tem a pessoa certa no lugar certo.
Esse é o principal ponto. Então, por uma venda mais técnica, por um pós-venda, os perfis mais indicados são os estáveis e os conformes, eles vão passar mais segurança. Agora, por uma coisa mais diretiva, mais agressiva e uma venda mais rápida, o dominante e o influente são excelentes. Por isso que todos os perfis são bons. A gente só tem que ter a pessoa certa no lugar certo e saber fazer essa adequação, né? Hoje, gente, para vocês terem uma ideia de custos, né, de contratação, é muito oneroso contratar e muito oneroso também demitir. Uma demissão custa, em média, 22% do salário da pessoa, mais 25% é o custo de uma contratação hoje no Brasil, esses são dados recentes, e 33% é o custo do aprendizado, porque quando eu contrato um novo colaborador, eu entendo que não é no primeiro mês que ele vai estar performando, ele vai levar um tempo, ele vai ter que se adequar à cultura da empresa, vai ter que aprender, então vai 33% é o custo de aprendizagem dele. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer nas empresas, quando eu vou dar consultoria, e a primeira empresa que eu peguei para dar consultoria, eu fiz exatamente isso. Eu falei assim, gente, ok, quem está dentro de casa, a gente depois vai analisar para ver se está no lugar certo, se faz sentido, mas a partir de agora a gente vai começar a contratar certo. A gente vai identificar quais as habilidades, o conhecimento que essa pessoa precisa e também a parte comportamental, quais são os comportamentos que eu espero e que eu desejo para aquele determinado cargo, qual é o perfil que eu busco, e desde então, a gente tem sido muito mais assertivo nas contratações, diminuído o turnover e uma série de benefícios. Legal. Inclusive, esse é um dado que geralmente eu levo para os clientes da consultoria, porque dentro da consultoria da Acla a gente também faz a parte de recrutamento e seleção. E isso que tu falou é muito interessante, né, Lely? Esse a gente chama de período de rampeamento. E eu já trago isso, olha, gente, um pré-vendedor, ele vai começar realmente a dar lucro na tua operação a partir de um sexto mês. Tu conta, então, o primeiro mês ele é iniciação, que a gente chama de onboarding, daí no segundo mês ele começa a trazer um resultado, o terceiro mês ele começa a alcançar uma meta, mas até essa venda ainda leva um tempo, e tem ciclos de venda que são maiores ainda, de 6, 9 meses, 1 ano. Mas tu vai considerar que até o sexto mês ali é como se tu ainda estivesse investindo para depois esse retorno vir. E isso tá legal trazer, e acho que até tu pode trazer um pouco sobre isso, Lely, porque às vezes o perfil do dono da empresa é aquele perfil muito imediatista. Tá, eu quero lucro no meu negócio, então eu vou contratar uma pessoa daqui a 3 meses, meu faturamento triplicou e não sei o quê, mas não é assim. Então, e não é o que vai acontecer. E não é o que vai acontecer. E como tu lida também, talvez com empresas e que o dono da empresa é a pessoa que te contrata para ver esse movimento, como é que tu enxerga, né, lidar com esse perfil que às vezes é muito imediatista, que tende a ser mais um perfil dominante, vamos dizer assim, né, de tu trazer essa clareza para ele, de trazer esses perfis, o movimento que ele tem que seguir e dar tempo educar ele também, educar esse perfil de fulano, eu sei, entendi que você quer tudo para ontem, mas isso vai acontecer. A vida não é um morango. Quando falamos com perfil estável, com perfil dominante, a gente tem que lembrar sempre que ele é movido a resultados. Então, você vai falar assim, ó, o resultado que você espera, ele vai acontecer, mas ele tem a tendência a demorar um certo tempo. E quando a gente faz uma contratação, eu sempre pergunto, né, sempre deixo claro assim, quanto tempo você tem para investir nessa pessoa? Ou também quando a gente faz uma promoção, onde a gente precisa desenvolver aquele profissional, eu pergunto, e aí? Qual é o tempo que a gente tem, que você tem para desenvolver ele, para a gente ver qual é a melhor estratégia? Recentemente, inclusive, tem uma empresa que me chamou, porque ela precisava contratar para a empresa dela, para a filial dela, um gerente para a unidade. A unidade tinha uma pessoa lá que era um perfil conforme, não estava rodando, não estava atingindo os resultados esperados. Em alguns meses estava dando prejuízo e o empresário me chamou assim, eu não consigo mais bancar essa unidade me dando prejuízo todos os meses, eu preciso colocar uma outra pessoa à frente dessa unidade. Eu falei, beleza, quais são as opções que tu tens para a gente ver se a gente vai dentro de casa ter essa pessoa ou se a gente vai para o mercado procurar esse profissional. Aí eu tenho a opção A e a opção B. Beleza, vamos apurar o DISC deles. Fiz o teste de perfil comportamental, fiz o mapeamento do DISC e apresentei para ele. Um perfil era influente e um perfil era analítico. E aí eu falei os prós e os contras dos dois. Só que como ele está numa região nova, a empresa lá começou agora, é uma região mais conservadora aqui do Vale do Itajaí, que não é Blumenau. Então, a gente achou mais assertivo, e eu mostrando também os prós e contras para ele, investir naquele profissional que era influente, imaginando que o influente, ele é realmente a pessoa que ele vai abrir mercado. E essa pessoa está agora faz 1 mês no cargo e
aconteceu exatamente o que a gente esperava. É claro que o resultado financeiro pode ser que demore um pouco mais, assim como eu falei para ele, né, e orientei sobre essa expectativa de resultados, mas que se a gente não tomasse um ponto de partida, se a gente não fosse para ação de realmente fazer esse movimento, iria demorar muito mais para a gente colher os frutos lá na frente. Então, o ir para ação é muito do dominante. É o que se espera também que ele faça, mas a gente trabalha também com um cenário onde a gente demonstra, né, as expectativas em quanto tempo que a gente vai ter os resultados esperados. Boa. Até tu falou ali um ponto do influente, do perfil, dessa outra unidade. Tem esse tempo também de estudar o resultado. A gente vai educar esse perfil para ele trazer esse resultado, mas não vai acontecer amanhã. Eu tô fazendo uma coisa hoje para ela dar resultado depois. E aí tu falou do influente, que é muito bom para abrir mercado. Eu já tinha visto isso também, já tinha entendido que o influente é bom. Tanto é que, quando a gente tem pessoas em perfis de pré-vendas, o influente, ele é bom nesse primeiro relacionamento. Talvez depois ele vai esquecer de fazer o follow, ele vai esquecer lá na frente de mandar alguma coisa e fazer um fechamento, mas ele é bom de fazer esse primeiro passo. Tu falou ali de abertura de mercado, que é, sentei com a Marielle, entendi a dor dela, conectei com alguém na minha empresa que vai fazer depois ali, que é o que o pré-vendedor faz hoje, e vai embora. Então, pensando nisso, perfis influentes para essa área de pré-venda seriam perfeitos, né? Perfeitos, Perfeito, né? é uma palavra forte, mas tu entendeu o que eu quis dizer. São bons perfis para abrir mercado, são excelentes para isso, e é justamente isso, ele gosta da novidade, o influente ele gosta de tudo que é novo, por exemplo. Por isso que ele gosta tanto de... Cara, todo dia tá falando com um cliente novo. E ele não gosta de rotina. Então, os influentes, eles também são muito intensos nas coisas que eles começam. Vou dar o exemplo por mim. Eu, alguns anos pra cá, um ano e meio pra cá, decidi me desafiar um pouco em esportes, que é uma área que eu não domino. Sou péssima. Mas eu pensei, às vezes eu não achei o esporte certo, vai que é isso, né? Toda vez que eu chego em casa e falo pro meu marido assim, vou começar a fazer um novo esporte. Ele fala, pelo amor de Deus, não compra nada. Não compra raquete, não compra bolinha, não compra roupa. Não compra bicicleta. Porque ele vai com tudo. Ele se joga de cabeça. Mas 2 ou 3 meses ele já olha, já não gosto mais disso. Acho que eu não vou mais jogar beach tênis, eu vou fazer natação. Aí ele vai lá, faz 3 meses. Não, já enjoou, já não é mais novidade, toda vida a mesma coisa, eu tenho que chegar lá, trocar de roupa, botar o maiô, entrar na água. Não, eu vou fazer pádel. E assim ele vai. E assim como a gente fala de perfil comportamental, é uma tendência de se comportamentar daquela maneira, no ambiente profissional vai ser igual. O influente, ele gosta de novidade, ele gosta do novo, gosta de ousar, gosta de improvisar, de conexão. Então, aquele primeiro contato vai ser excelente. Aí depois, já conquistei aquilo, agora já perdeu a graça, eu já quero outra coisa, quero um outro desafio, eu quero falar com uma pessoa diferente. E aí, para dar manutenção naquela carteira, é melhor um perfil, né? E no pós-venda também, certamente é melhor um perfil estável e um perfil analítico. Muito bom, que era onde eu ia chegar. A gente tem alguns clientes que têm representante, que eles são muito bons. O estável mesmo é muito relacional. Eles são muito bons no relacionamento, eles lembram daquele cliente sempre. Às vezes até eu olho e falo, nossa, ele tá fazendo um excelente trabalho aqui. Mas se ele precisar abrir um mercado novo, ele tem dificuldade. Então, uma das principais dificuldades que a gente vê para quem tem times de representantes, que tem carteira, né, que tem a carteira ali, é essa dificuldade de ele faz muito bem o relacionamento, ele mantém a carteira dele um tempo com ele, ou seja, o LTV desse cliente que está com ele é longo, só que quando ele precisa abrir mercado, porque tu não sobrevive só com o cliente que tu já tem na base, ele sofre. Ele sofre para essa abertura de mercado. Ele não consegue prospectar. E aí também tem outro ponto. A gente tem os perfis opostos. O dominante é completamente o oposto do estável. O analítico é completamente o oposto do influente. Então, em teoria, né? Vamos dizer assim, não é uma regra, né? Mas acontece muito. Não é raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece. Que o analítico, se ele for um analítico alto, ele vai ter baixa influência. Então, ele não vai gostar. Ele não gosta muito de network, ele não gosta muito de... ele gosta mais de ficar no quadradinho dele. Com gente nova todo ele dia. É muito previsível, então assim, ele sofre se ele tiver aqui numa reunião, ele não conhece ninguém. Não só reunião, gente, na vida pessoal também. Às vezes ele vai num aniversário, ele tem que saber quem é que vai estar lá. Ele vai perguntar assim, mas quem é que vai estar? Daí ele vai pensar, eu conheço a pessoa.
Daí daqui a pouco ele pensa assim, pede pro anfitrião que é que vai estar, ai, eu não conheço ninguém, ai, vou ter será que que eu fazer amizade vou? nova. Ai, vou ter que conversar, vou ter que ser legal. Então ele sofre, gente. E assim, quando eu falo de pessoa certa no lugar certo, eu também falo sobre sofrimento. Porque quando a gente não está no nosso ambiente que é favorável pra gente, a gente sofre, e não é por querer, gente, é um sofrimento muito verdadeiro. Eu sempre falo que é como se você fosse imaginar assim, um perfil totalmente influente, relacional, que gosta de conversar, que tem a necessidade de conexão, trabalhando num lugar, num quadrado fechado, sem interação com ninguém, analisando planilha, analisando orçamento, mexendo com números. Ela vai sofrer muito, porque vai chegar no final do dia, ela vai pensar assim, meu Deus, é igual na pandemia, né? Que a gente às vezes ficava muito isolado. Ai, preciso ver gente. Parece aquele meme da Nazaré Tedesco andando pela rua. Ai, preciso conversar, eu preciso ver gente, eu preciso sair, eu preciso ir no shopping. Ai, pelo amor de Deus, preciso conversar com alguém, porque ela tem essa necessidade de conversar, de se abrir, de se expor, e ela não tem ninguém para fazer isso fechado num quadrado, analisando o relatório o dia inteiro. Ela vai morrer lá. Da mesma maneira, se a gente pega um perfil muito analítico, que gosta de dados, gosta de analisar planilha, gosta de análise, é lógico, é racional, não gosta muito de conexões, e colocar ela para sair na rua, fazendo um monte de contato com um monte de gente o tempo todo, vai chegar no final do dia, ela vai ficar esgotada. Ela vai deitar no sofá, ela vai estrancar dentro do quarto, ela vai falar assim, eu não quero ver ninguém mais, eu não quero falar com ninguém, pelo amor de Deus, eu só quero dormir, acordar amanhã de manhã. A bateria social acabou. A minha bateria social, por exemplo, apesar de eu ser influente, minhas irmãs sabem, 9 horas da noite ela acaba, gente, porque eu começo meu dia muito cedo. Às vezes eu falo assim, gente, 8h30, a gente tem mais meia hora de Marielle, né? Que ela tá assim, daqui a pouco ela... Pronto. Acabou a bateria social, gente. 9 horas da noite. Gente, isso é autoconhecimento. Eu não marco nada pra depois das 9 horas da noite, porque eu sei que 9 horas da noite eu vou estar. Eu não consigo mais. Eu não tenho mais capacidade de raciocínio para manter uma conversa e um diálogo, por mínimo que seja. Esses dias eu tava falando, a gente recebeu a Ana Morim aqui também, a gente tava falando de rotina e tal. E aí, obviamente, vocês não estavam, eu estava com a Fernanda. E eu falei, gente, em algum momento da minha vida, eu achei que eu tinha nascido errado. Por quê? Eu tenho a Marielle, que é extremamente matutina. Tenho Janine, que é matutina. Minha mãe acorda às 5 da manhã pra correr. A nossa mãe, né? 5 da manhã pra correr. E eu sou a pessoa que eu não sou a pessoa mais matutina. Eu acordo cedo se precisar. Hoje de manhã acordei super cedo pra ir lá fazer produção. Mas eu prefiro... Eu tenho energia à noite. Se precisa trabalhar até 1 da manhã, cara, conte comigo. E aí, em algum momento, imagina que você tá numa família que todo mundo é matutino e só você é vespertino noturno. Eu pensei, gente, nasci errado, dei errado na vida. Não, eu tenho um problema, Sou adotada. Já pensei, sou adotada. A gente queria te falar hoje. Aproveitando, gente, na verdade... Fui achada no lixo. Ela, com esses olhos lindos azuis, né? Eu queria muito uma boneca quando eu era criança, eu não tinha. Aí eu falei, mãe, olha essa dali no lixo, podemos levar? E aí, assim que ela se tornou minha irmã. É sobre isso. Mas eu acho que eu era errada. E eu cresci muito tempo, talvez vocês nem saibam, durante muito tempo, eu achei que eu tinha problema. Que eu tinha algum problema. Eu falava, impossível, todo mundo acorda cedo com disposição. E pra mim é tão sofrido assim. Pô, que coisa, né? Eu dei errado. Eu só fui descobrir muitos anos depois, quando eu já era adulta. E aí a gente entra no papo do autoconhecimento, que tem pessoas que têm um perfil noturno e que elas conseguem à noite se concentrar mais. O meu período criativo, depois das 6, ele tá muito aflorado. Depois da meia-noite, que não tem nenhum barulho na rua, eu posso trabalhar, eu sou capaz de trabalhar até 3 da manhã com felicidade. E eu fui descobrir muito tempo depois. Isso é legal, já é até pra gente, quem tem filhos, né? É muito legal, a gente já consegue identificar algumas coisas nas crianças. E é incrível isso quando a gente consegue identificar. Por exemplo, quando eu dou um treinamento sobre perfil comportamental, pra pessoa tentar se conectar com o perfil dela, eu sempre peço pra ela pensar como ela era na infância. Porque lá na infância, a gente não tem máscaras, a gente não precisa agradar ninguém, a gente só é o que a gente é. E esse é um outro ponto também que eu preciso falar pra vocês, que a gente tem um perfil natural, que é onde a gente é em casa, no conforto do nosso lar, com os nossos familiares, e a gente tem um perfil adaptado, porque o ambiente nos molda, e nos molda muito. E na maioria das vezes, o nosso perfil natural é diferente do perfil adaptável. E falando em rotinas, em horários, a minha filha, por exemplo, eu sou super matutina, adoro acordar cedo, então eu antecipo todas as minhas coisas para de manhã. E ela, gente, da 9 horas da noite, quando que eu tô caindo de sono,
Ela tá vai ligada. mais do que eu. Ela é tia Gé, né? Ela geralmente... Tia Gé. Geralmente, meu marido também é noturno, e ela dorme mais tarde do que eu. Meu marido fala assim, nossa, tu dormiu antes que a Maria, mas eu durmo antes que ela todos os dias. Inclusive, quando ela era bebê, eu ia fazer ela dormir, eu não voltava. Eu dormia, e às vezes a criança saía, ia lá, Ela saía... Ô pai, tá, tu não tava dormindo com tua mãe, ela chegando na sala, né? Eu lembro de uma vez que a gente alugou uma casa lá em Garopaba, eu ia fazer ela dormir, a gente foi com um casal de amigos, que tem uma filhinha mais ou menos da mesma idade, e eles ficavam me esperando pra gente continuar a conversar, beber vinho. Eu não voltava. Daí no outro dia eu falava assim, gente, desculpa, eu não consegui, é mais forte do que eu. Então, identifiquem... E ela tem esse perfil noturno. Identifiquem nas crianças isso, porque lá vai fazer diferença pra vida delas. Por exemplo, a minha filha jamais posso colocar pra estudar de manhã cedo, porque ela não vai ter o mesmo rendimento que ela tem à tarde, isso é importante. E tente se conectar com a sua primeira infância pra tentar identificar qual é o seu perfil natural. Isso também é bem legal. Isso é uma dica legal, Lely. As pessoas que estão ouvindo a gente e talvez nunca fizeram um teste do DISC, que tem pra fazer, tem o gratuito, tem Comigo, gente. A Marielle, façam comigo. Essa semana eu estava falando de perfil DISC, eu já indiquei tu lá pras meninas pra elas fazerem também, porque elas ficaram encantadas com o DISC. A gente falou, uma horinha sobre o DISC, ela já preciso saber mais. Falei, Marielle, se conecta com a Marielle. Vamos pensar essa pessoa que tá em casa e ainda não conseguiu se conectar contigo, vai fazer isso, mas ela já quer umas dicas de, como é que eu observo, né? Como é que eu posso me olhar e já tentar me conhecer. Isso é uma coisa muito legal, observar como é que tu era quando criança, né? O que tu daria de dica pra essa pessoa? Em primeiro lugar, tenta imaginar você no seu ambiente familiar, o seu pai, a sua mãe, com as pessoas que você se sente muito confortável. E segura. Por quê? Porque eu com a Jéssica e com a Janine, que são pessoas que eu me sinto segura e com quem eu tenho intimidade, eu sou de um jeito. O meu influente, ele é lá em cima. E o influente, como ponto limitante, por exemplo, ele tem aquele humor sarcástico, de fazer brincadeira, de fazer piadinha em hora errada. Elas sabem que eu sou assim. Mas eu não sou assim com todo mundo. Eu sou assim só com quem eu me sinto completamente segura. Então, vamos lá. Se você era uma criança dominante, você tinha a tendência de ser mais autoritária, você que dava as ordens, quando você ia brincar com as crianças, era você que mandava na brincadeira e você falava, a gente vai brincar disso. Não é muito boa de receber ordens, também não era muito boa de receber ordem dos pais, aquele perfil um pouco mais, como é que a gente fala, quando é revoltado, assim, às vezes, esse era o dominante. Se você era um perfil influente, você é aquele que é convidado para todos os aniversários, tem um monte de amigos de diferentes tribos. Então, eu, por exemplo, né? Eu era amiga, tinha a vizinha na rua que eu era amiga, eu era convidada para o aniversário da turma pra frente, da turma de trás, do vizinho, da rua, é o arroz de festa. As crianças, os velhos, é o arroz né? de festa em todas. Tudo que chamar a pessoa vai. E o arroz de festa também, eu sou assim até hoje. Eu gosto de ser a primeira a chegar na festa e a última a ir embora. Deus me livre de perder 1 minuto de festa, gente, não. E aí o meu marido, que é analítico, né? Ele fica me pressionando para ir embora e eu, determinado horário da festa, eu já não faço mais contato visual com ele. Porque eu sei que ele vai me convidar para ir embora e eu não quero. Mas na infância, é aquela criança muito alegre, ela traz muita alegria para casa, ela tá sempre cantando, ela tá sempre falando, ela chega e quer falar tudo que aconteceu na escola. É um perfil muito falante, muito gesticulante, gosta de brincar e tem muita energia. Um perfil estável sofre demais em ambientes com brigas, porque ele é uma pessoa que ele gosta da harmonia. Então, é aquela criança que muitas vezes sofria muito quando os pais brigavam, quando tinha uma desavença. Ele é muito bom em receber ordens. Então, é aquela criança que todo mundo seguir, quer, né, aquele filho que todo mundo quer, que é Bonzinho. super obediente. Tu vai falar, ele é obediente, ele vai fazer tudo certinho, Notas ele é altas, disciplinado, provavelmente, né? Tem a tendência de... Não é que ele gosta de estudar, mas é porque como ele é um perfil muito obediente, que a professora falar, ele vai fazer. Então, É aquele que vai chegar no dia e vai ter a tarefa feita. Vai. O influente vai esquecer o caderno em casa. Não, Com certeza. essa pessoa vai lembrar o influente, tipo assim, tu não fez a tarefa que era pra hoje de trabalho. Que tarefa, né? A gente chegando no inglês, eu e a Janine, já tu fez a tarefa? Tinha tarefa. Tinha tarefa. Vou contar uma coisa da Jéssica que eu não sei se ela lembra. E não sei se ela sabe. Meu Deus. Quando ela... Essa parte dá pra cortar depois na brincadeira. Antes de entrar no analítico. Eu vou contar uma coisa da Janine também. A Jéssica, perfil influente, presta atenção como ela era. Eu acabava a aula e a gente ia juntas pra casa. Eu, 4 anos mais velha, tinha a responsabilidade de levá-la embora comigo. E aí, uma vez eu fui pegar ela na sala de aula e eu falei, Jéssica, vamos? Daí a professora, não, ela ainda tá copiando. Eu falei, mas como ela tá copiando? Todo mundo já foi embora? Como é que ela tá copiando ainda? Ir lá, a menina copiando 5, 10 minutos. O que aconteceu? Olha, que a tua irmã, ela em vez de copiar, ela ficou
passando de carteira em carteira para conversar. Ela conversou com esse daqui, com esse. Ela ficou a aula inteira conversando. Daí chegou no final da aula, ela não copiou e agora ela precisa copiar para ir para casa. É o perfil influente, que ele vai lá, ele vai falar com todo mundo da sala, ele é relacional, ele tava conversando sobre outras coisas, no final ele... pra que copiar a tarefa? A tarefa eu copio depois, o importante é o relacionamento aqui com os amigos. Agora vamos entrar ao perfil analítico. Perfil analítico quando é criança. Minha filha tem um pouco de perfil analítico, tá? Eu falo que ela é a mini Janine, porque ela é organizada, é uma criança muito organizada. Ela sofre só de pensar que vai alguém na casa dela brincar e vai desorganizar os brinquedos dela, depois ela vai ter que organizar. Ai, mãe, vem minha coleguinha, depois vai ficar tudo bagunçado, eu vou ter que organizar sozinha. Então é um perfil muito organizado e ele segue muito bem regras. Ele gosta de regras e procedimentos bem claros. Tudo pra ele tem que... ter uma ordem, então como ele é muito lógico, a cabeça funciona por blocos, já desde criança ele já segue essa ordem, ele tem a tendência a seguir uma ordem lógica para tudo. A Janine, por exemplo, ele não lida muito bem com mudanças, com improviso, né? Ele não lida. Então, se você combinar alguma coisa com uma criança, que é um perfil conforme, ela vai te cobrar e depois, se você não fizer, ela vai sofrer muito. Mas ela sofre de verdade, não é por querer. Ela sofre porque ela não lida com o improviso. E aí, ela se programou para aquilo e aquilo não aconteceu. E agora? A Janine, perfil conforme. Eu lembro que uma vez a minha mãe combinou alguma coisa com ela no sábado, que a gente ia em algum lugar. A gente ia comprar os enfeites e montar a árvore de Natal. Eu lembro até hoje. A minha mãe combinou com a gente no sábado. Eu vou montar a árvore e a gente vai botar os enfeites. E a Janine ansiosa. Nós tínhamos poucas coisas na infância, assim, de eventos. Então, aquele era o evento do final de semana, montar a árvore de Natal. Só que aí chegou no final de semana e minha mãe mudou de planos. Talvez teve outra prioridade. E Lely, conta o que aconteceu então. E a Janine ficou altamente frustrada e chorando. E, mas a gente ia comprar, como assim a gente não vai mais? Aí a minha mãe, Janine, não dá pra prometer nada pra ti, né? E não dá mesmo, gente. Porque ela vai cobrar e ela vai sofrer muito se aquilo não acontecer. Esses tempos eu pedi pra ela, madrinha da minha filha, e eu pedi pra ela ficar com a minha filha no final de semana, que eu tinha alguma coisa. E depois não precisou. Deu certo que a minha filha foi dormir na casa de uma amiguinha, alguma coisa assim. Poxa, a Janine ainda é adulta agora, com mais de 30 anos, ainda sofreu, tá? Tô chateadíssima, gente. Eu fiz toda uma programação, eu vou acabar o serviço tal hora, eu vou fazer tal comida. Aí vou fazer uma nega maluca e vou comprar uma pipoca. Eu lavei a roupa de cama pra estar cheirosinha, pra ela deitar e dormir numa cama cheirosinha. Eu imaginei tudo que ia acontecer para aquele momento. E o momento não aconteceu. Como é que... Gente, não sei lidar com isso. Não lida com improvisos. Esse é a criança. Mas tem excelentes analítica. Outros pontos que, por exemplo, eu sinto muita falta, e eu sou o I alto, que é essa coisa de mais controle, de organização. O I alto, às vezes, ele peca um pouco nessa coisa da organização, e a gente olha e fala, putz, eu queria... Às vezes eu olho a agenda da Janine extremamente organizada, e eu aprendo muito com isso, a minha também, cada dia tá melhorando. Eu falo, nossa, mas para ela isso é natural. Para mim, eu preciso me forçar a ser dessa maneira. Assim como, para mim, o improviso... Se alguém chegar aqui agora e falar, Jéssica, a gente precisa pegar um voo e ir para outro lugar, tá ótimo. A Janine já vai sofrer um pouco. Então, é bom e ruim. Tem todos eles, né? Tem o seu lado muito bom, muito legal, dá para fazer isso. E lados que a gente... Poxa, eu gostaria de ser diferente, mas esse é o meu perfil, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Sim, e a criança também do perfil estável, ela gosta muito de rotina. Então, se você perceber, né? E ela vai ser geralmente mais calma, mais tranquila também. E aí, vou já chamar o nosso Momento Agendor pra gente começar a se encaminhar para o encerramento, mas o papo tá muito gostoso. Então, antes de eu chamar o Momento Agendor, roda pra gente aí a vinheta dos nossos patrocinadores. O Vendas Não é Bagunça tem patrocínio de Aquila, a aceleradora comercial, que é a aceleradora que te ajuda a criar sua área de prospecção do zero ou melhorar os seus processos comerciais. Também temos o patrocínio de Rapport. Se você tem pré-vendedores na sua empresa ou se você é um pré-vendedor, a Rapport te ajuda a melhorar a sua performance através do curso e da comunidade. Temos também o patrocínio de Agendor, o CRM que aqui traz pra gente o momento fora do forecast. E se você quer testar o Agendor gratuitamente, o link vai ficar aqui na descrição. E por último, mas não menos importante, o patrocínio da Track, a agência que realmente acredita que vendas e marketing devem andar juntos. Para você conferir mais sobre os nossos patrocinadores, confira o link que eu deixei aqui na descrição para você. Então, Marielle, o que é esse Momento Agendor? É um momento, eu acho, cara, pra mim, as duas histórias que ela contou, eu já até poderia pular o Momento Agendor, porque ela já trouxe duas histórias. Tu trouxe uma história minha, uma da Janine, agora tu vai trazer uma tua, da infância, de alguma coisa que tu lembra,
que pode ter acontecido por conta do teu perfil também, mas que... Ou alguma coisa... Eu tenho uma história da Marielle, se ela não lembrar de nenhuma. Que... Eu gostaria que tu contasse. Eu também quero saber uma história minha. É justo, né, gente? Não, é justo. Ela né? trouxe 2 histórias, eu vou trazer uma delas. Faz uns 2 anos, ano passado a gente acabou não fazendo, mas no final de 2023, a gente fez uma ação de Natal. A Lali vai lembrar disso, Janine também. Todo ano meu pai tinha Ele tinha uma missão ali, um propósito de fazer uma ação de Natal. Então, a gente reunia um dinheiro, trazia empresas que patrocinavam, né, os brinquedos e a gente ia distribuir brinquedos. E aí, cara, minha agenda corrida, agenda da Janine corrida, agenda do meu pai com os tratamentos, né, e tal. A gente tava se encaminhando para chegar ali em final de novembro e a gente ainda não tinha o dinheiro. A gente precisava reunir uma quantidade de grana para comprar os presentes. Aí eu falei, cara, quem daqui teria o melhor perfil para buscar esse valor até a data e a gente conseguir fazer essa ação. E daí eu lembro que eu usei isso, falei, Marielle, o teu perfil é o melhor, tu é muito influente, tem ótimos relacionamentos, a gente precisa reunir esse valor. E aí a Marielle mandou mensagem que eu acho até que foi para esse mesmo cliente de Gaspar, que tu tem um ótimo relacionamento. Não, mas é um outro cliente. É um outro cliente que era cliente do banco, mas ela não estava mais nesse banco. Ela falou, calma que eu vou dar um jeito. A gente precisava, se eu não me engano, 2 ou 3 mil reais. Ele falou, quanto que precisa? Vou mandar. E aí a gente bateu a meta e conseguiu. Por quê? Porque a gente usou aquele perfil naquele momento para fazer o que a gente precisava para se conectar no próximo. Então, se eu sei que aquela pessoa do meu time tem aquele perfil e ela é a melhor pessoa para aquela tarefa, é a pessoa certa no lugar certo. É o que eu falei antes de vocês duas, são os perfis que se complementam. Então, a importância de eu não investir todo o meu time num perfil só. É verdade. Porque daí eu só vou ter aqueles pontos fortes e, ao mesmo tempo, eu vou trazer os pontos limitantes também daquelas pessoas, né? Daqueles perfis. Olha que legal isso que a Lali falou. Tem um estudo do Google que eles fizeram, né? Um estudo na própria equipe deles para entender as equipes que mais performavam, o que elas tinham em comum, né? O que eu tenho de similar entre as equipes. Eles observaram isso, que as equipes que tinham perfis mais diferentes, então o dominante com o influente, claro que eles não usaram um DISC para esse estudo, né? Eles usaram um outro por trás, mas eles identificaram exatamente isso. A equipe que eu mais tenho perfis diferentes é que mais entregava resultado, porque às vezes o ponto positivo da já não é a organização, mas eu faço isso com tanta facilidade que às vezes ela fala, Nini, eu preciso organizar uma agenda aqui com o cliente. Entra aqui, organiza e monta o racional, tá tudo certo. Assim como eu tenho dificuldade de ser aquela pessoa mais expansiva ou que vai talvez ter uma tomada de decisão mais rápida, eu falo, então me ajuda aqui pra gente fazer isso rodar. E ele trouxe exatamente isso, nesse estudo, né, ele trouxe exatamente isso, que quanto mais eu tenho perfis diferentes na equipe, mais eles se complementam, mais eu tenho resultado. Isso é muito legal, até pra gente pensar nos nossos clientes, ele também faz essa parte de consultoria aí, que às vezes os clientes falam assim, então eu vou contratar pessoas para uma equipe comercial. E é tudo influente. Meu Deus do céu. Vou só contratar influente, que daí eles abrem mercado e o ru. Mas daí ninguém fecha, ninguém continua o relacionamento. Não, daí não vai ter aquela pessoa falando, gente, tá todo mundo preenchendo o CRM, porque eu vi que tivemos 10 visitas essa semana e ninguém preencheu. Tem que ter aquela pessoa que dá aquela puxadinha. A gente fez isso recentemente, fizemos um treinamento numa imobiliária, e aí tinha alguns perfis mais influentes que batiam a meta, mas o CRM zerado. Chegava no último dia do mês, aparecia 30 vendas. E o outro com um perfil totalmente conforme, que durante todo o mês tu ia acompanhando e também batia a meta. Porque ele sabia quantas visitas tinha que fazer, quantas ligações tinha que executar. Ou seja, não é porque é um ou outro que vai deixar de entregar o resultado. Ele vai adaptar aquilo para dentro da... E é muito legal que quando eu faço o mapeamento de equipes, eu sempre trago esse exemplo. Eu falo assim, ó, aqui a gente faz o mapeamento da equipe e eu faço um negócio que eu chamo de compatibilidade, como se fosse dos signos. Sabe aquela coisa dos signos, assim, peixes combina com Áries? A compatibilidade é assim, tantos por cento e tal. A gente tem a compatibilidade de perfis. Porque às vezes numa equipe tá todo mundo se matando, a gente não sabe por que, a gente vai olhar totalmente... são perfis muito opostos e aí colocados na mesma tarefa, às vezes não dá certo. Então, a gente faz essa compatibilidade de perfis para entender, para cada um também entender como que ele é e como que é o outro, porque assim ele também consegue olhar o outro sem julgamento, entender porque ele age e se comporta daquela determinada maneira. E eu faço essa análise também, eu faço esse mapeamento para explicar para o líder ou para o gestor qual é a pessoa ideal para fazer determinada atividade. Quando vai mexer com criatividade, tu vai colocar esse. Quando vai precisar fazer isso, vai colocar aquele. Para realmente utilizar os dons, né, e talentos natos daquela pessoa para aquilo. Lembrando que, como a gente falou antes, eu não trabalhar com o que naturalmente é o meu ponto forte é um sofrimento para mim.
Boa. A gente tá se encaminhando realmente para o final. E aí, eu queria te pedir para deixar talvez um conselho prático ou uma dica também de uma leitura, de alguma coisa, para essa pessoa que está nos acompanhando agora e ela quer começar esse caminho do autoconhecimento, começar o DISC. A gente já falou que ela pode fazer o teste contigo e tu vai entregar para ela ali uma excelente devolutiva. O que mais ela poderia colocar em prática amanhã ou hoje mesmo? Então, atualmente se tem falado muito, né? Eu tenho visto muitas pessoas que fazem transição de carreira, que vão trabalhar realmente com as coisas que elas acham que é o propósito delas. Nunca tem se falado tanto em propósito como ultimamente. É a palavra do século. Todo mundo tem buscado seu propósito, tem buscado o que realmente ela veio fazer. A gente tem tentado se conectar com isso, né? Mas eu não consigo fazer isso se eu não me conhecer. E uma das ferramentas que a gente tem que é valiosa para o autoconhecimento, quando você não sabe por onde que você começa, é o DISC. Então, o primeiro conselho é, independente se você for uma pessoa física, um empresário, um PJ, um autônomo, se conheça. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, se você for empresário, se você tiver uma equipe, se você precisar gerenciar um time, comece contratando do jeito certo. Pare de contratar de qualquer jeito. Tem sido cada vez também um desafio grande contratar pessoas, mas já que você vai ter que passar por uma contratação, que muitas vezes, né, é desgastante, porque você entrevista muitas pessoas, até identificar o perfil certo, comece a contratar da maneira correta. E conheça os seus pontos fortes, invista nele. Para você ser bem sucedido, você vai ser, se você conseguir, é muito mais fácil lapidar os meus pontos fortes e melhorar eles, do que eu trabalhar um ponto limitante e tornar ele alto, porque geralmente eu não vou conseguir ser excelente naquilo. Então eu vou me dar melhor nos meus talentos e os meus dons naturais. Ai, muito bom, muito bom. E onde é que o pessoal pode te encontrar na rede social? Gente, no meu Instagram é @msconsultoria em RH. No meu LinkedIn é Maria L. Schork. Pode me contatar por lá. Inclusive, será um prazer a gente continuar atendê-los. essa conversa, né? Porque em 1 hora é pouquíssimo tempo para a gente aprofundar sobre os perfis. Mas eu faço tanto o perfil pessoal, pessoa física, eu faço o perfil de liderança, mapeio equipes, faço essa parte de contratação. E será muito bom e muito prazeroso. É meu propósito de vida também esse de, né, ajudar as pessoas a se descobrirem, a fazerem essa transição de carreira quando necessário, a ajudar times. Então, será um prazer ajudá-los. Muito bom. Eu adorei. Gostou, Nini? Adorei, muito bom. Acho que é um assunto tão necessário. E como eu falei, né? Algumas coisas que hoje eu entendo do meu perfil, eu penso, nossa, imagina se naquela época eu soubesse. Nossa, se a gente tivesse esse conhecimento há 15 anos atrás, teria feito outras coisas. Já estou ansiosa para enviar também para os nossos clientes, para eles já conhecerem sobre os perfis, pensarem nas equipes, onde eles vão colocar. Então, Lely, muito obrigada por ter, né, topado o nosso desafio, por ter topado a nossa conversa. Foi muito legal, foi uma conversa muito boa. Para você que está em casa também, obrigada por ter ficado aqui com a gente, por ter acompanhado e até o próximo episódio. Meninas, eu agradeço vocês, desejo para vocês aí muito sucesso. Gente, elas são feríssimas, tá? Parabéns, meninas, pela iniciativa também dos podcasts. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente.